O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, você que acompanha de casa também, celebramos o 5º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra, ela propõe para nós este tema do sofrimento a partir da primeira leitura de hoje do livro de Jó. Jó, ele está reclamando, Jó está vivendo uma ansiedade tão grande porque ele está vivendo um momento de sofrimento tão profundo. Então ele vai ali dizer palavras que, quando nós escutamos, parece que Jó, para ele a vida não tem mais sentido, né? Porque ele diz que se trabalha neste mundo e o que acontece quando o sofrimento bate à nossa porta. Então Jó estava vivendo uma experiência profunda no sofrimento. Um sofrimento tão grande que para ele parece que as coisas não tinham mais sentido. Assim também na nossa vida, quantas vezes nós também enfrentamos os sofrimentos, as angústias. Quem há de nós que em algum momento da vida não encontra o sofrimento? E aí nós nos perguntamos também, assim como Jó, qual é o sentido deste sofrimento? Né? Por que está acontecendo isso na minha vida? O porquê disso, o porquê daquilo? Nós questionamos. Jó também fez isso. Jó questionou a Deus. Na verdade, essas palavras de Jó, na verdade, se tornam uma oração, né? Não apenas uma murmuração, uma reclamação daquilo que ele está vivendo, mas se torna também uma oração. Quando nós estamos ali desamparados, nos sentimos desamparados, estamos sofrendo por alguma coisa,
E aí nós nos voltamos para Deus: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo isso? Qual o sentido deste sofrimento? Na verdade, se torna uma oração, né? Uma oração a Deus, assim como Jó. Veja, o que aconteceu com Jó? Depois de ele passar e sentir todo este sofrimento, essa angústia, ele tinha uma coisa muito importante no seu coração: a esperança em Deus. Apesar de Jó reclamar da sua vida, daquilo que ele estava passando, ele confiava em Deus, ele tinha esperança em Deus, ele sabia que a única esperança está em Deus. Hoje, essa proposta é para nós também. Quando nós estivermos enfrentando algum sofrimento, alguma angústia, quando nós estivermos enfrentando algum problema, alguma dificuldade, que a gente também possa dizer: a minha única esperança está em Deus. Somente Ele pode me levantar, somente Deus pode me dar forças neste momento para superar essa dificuldade, para superar este sofrimento. Então nós aprendemos com Jó, né, a superar as nossas dificuldades, acreditando nas promessas de Deus, entregando-se inteiramente nas mãos do Senhor. No Evangelho de Marcos, ouvimos que Jesus, ele está lá na casa de Simão e André, e a sogra de Simão, Pedro, estava com febre, estava doente. Então Jesus, ele está numa casa. A casa no Evangelho de Marcos é muito importante, porque significa a igreja, significa a comunidade reunida. E ali estava Jesus, Tiago e João foram juntos, Simão e André estavam lá, e depois uma grande multidão de gente que vinha para serem curados. Então a casa é o lugar da intimidade com Deus, é o lugar de encontro e significa a comunidade, significa a igreja, onde nós estamos reunidos. Nós nos reunimos para celebrar a vida, onde nós nos reunimos para trazer, né, os nossos sofrimentos aqui diante de Jesus e apresentar também as nossas misérias. Jesus então curou a sogra de Pedro. É uma febre, uma pequena enfermidade. Quem é de nós que nunca teve uma febre, né? Mas essa simplicidade dessa doença, Jesus quer mostrar que ele age nas coisas simples também. Não é somente nas enfermidades grandes, mas nas enfermidades pequenas. Mas o mais importante aqui é o que aconteceu depois. Jesus ajudou a sogra de Pedro a se levantar do leito e aí ela começou a servi-los. Isso é o mais importante, né? Jesus realiza cura, milagres na nossa vida para que a gente possa servir melhor, né? Esse é o propósito. O grande objetivo das curas que Deus realiza é para que a gente possa servir melhor. E a sogra de Pedro, então, depois de ser curada, ela se levantou, estava bem e começou a servir, né, os que estavam ali na casa. Então, é para isso que nós somos chamados, né? Se a gente é curado de alguma enfermidade, a gente precisa prestar atenção e tomar consciência que esta cura é para uma missão, para servir, para colocar-se a serviço do próximo. Aí nós temos o segundo momento aqui, aonde no final da tarde levaram os doentes, enfermos, lá onde Jesus estava. E uma grande multidão de pessoas se reuniu em frente da casa. Então, essa cena dessa grande multidão nos mostra aquilo que é a casa para Marcos, né? A igreja, a comunidade,
reunida, todos nós buscamos a cura, a salvação, o reino de Deus, e as pessoas estavam ali também para serem curadas, e muitas pessoas, muitos doentes, eram carregados, ou seja, muitas vezes o enfermo, ele não consegue ir por conta própria, ele precisa dos outros para chegar até Jesus. É uma grande missão nossa, de levarmos os outros até Jesus, né? A grande missão onde nós dizemos para o outro, aquele que está muitas vezes acomodado, aquele que está sem vontade, e nós dizemos, vamos lá para a igreja, vamos para o grupo de oração, vamos participar do grupo de reflexão, vamos participar de uma novena, né? E convidamos aquela pessoa para que ela possa, então, ter este encontro com Jesus. Então, é uma missão de todos nós. Nós temos que puxar as pessoas, nós temos que carregar as pessoas para que elas vão até Jesus. Aquela pessoa que está desanimada, cansada, onde ela diz assim, não tenho vontade para nada. Então, temos essa missão de carregar essas pessoas. Então, Jesus, ele curava muitas pessoas de diversas doenças, expulsava os demônios, né? Então, Jesus agindo na vida das pessoas. Hoje, Jesus continua a agir na nossa vida também. Jesus continua hoje a curar, a expulsar os males. Jesus continua fortalecendo a nossa fé através da palavra, da Eucaristia, dos sacramentos. Um terceiro momento do Evangelho, nós ouvimos que Jesus já estava escuro, noite, e ele retirou-se para rezar. A oração, ela é muito importante na nossa vida, né? Não tem como a gente dizer assim, eu sou cristão, católico, mas não rezo, né? Não há como a gente falar isso. O cristão é aquele que ora, aquele que reza, aquele que dobra os seus joelhos, porque a oração nos torna mais íntimos com Deus. É assim na nossa vida cotidiana, entre seres humanos. Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente se encontra, nós temos mais proximidade, né? Nós conhecemos a vida do outro, conversamos sobre temas importantes, né? Assim é com Deus também. Quanto mais a gente tem a vida de oração, temos mais intimidade com Deus, temos mais proximidade com Deus. E aí, nós teremos também mais capacidade para entender as coisas que acontecem na nossa vida. Teremos mais capacidade, porque aí nós saberemos o porquê daquele sofrimento, o porquê daquilo que está acontecendo na minha vida, porque Deus é a nossa fortaleza. E quanto mais proximidade com Deus, na vida de oração, vida eucarística, vida de comunidade, mais nós teremos forças, capacidades para enfrentarmos as tempestades do dia a dia, os sofrimentos, as angústias, e saberemos confiar plenamente no Senhor. Então Jesus, ele nos ensina a rezar. O Pai Nosso ensinou os discípulos, e ele também, quando o evangelista Marcos diz que ele se retirou para rezar, significa que na minha vida e na sua vida, nós precisamos ter um espaço de oração, um espaço onde nós vamos estar na intimidade com Deus. Lá no dia a dia da nossa vida, temos um espaço para Deus. Depois que Jesus se retirou para rezar, então ele desceu da montanha ali, e ele disse assim, olha, as pessoas estavam procurando Jesus, olha, eu preciso então ir a outros lugares para pregar o Evangelho. Aquilo que Paulo fala na segunda leitura de hoje, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Para Paulo,
pregar o evangelho não era um motivo de vanglória. Eu sou pregador, eu sou um pregador da palavra de Deus. Ele não se vangloriava por ser um grande pregador da palavra de Deus, mas ele dizia, é uma necessidade pregar o evangelho. Então, Paulo vai nos ensinar que para nós cristãos também é uma necessidade. Nós não podemos nos vangloriar com aquilo que nós fazemos. Eu sou pregador, eu sou coordenador, eu sou isso, aquilo. Não, tudo isso é dom de Deus. É Deus que nos dá para que a gente possa servir a comunidade. Então, é uma necessidade. Todos nós somos chamados a sermos pregadores da palavra de Deus. Mas eu não tenho essa facilidade. Não é somente falar, mas é testemunhar, principalmente testemunhar, né? Às vezes a gente não precisa falar muito, né? Às vezes a gente nem precisa abrir a boca, mas se a gente testemunha com a vida, testemunha a nossa fé, isso com certeza converte corações e nos dá também a graça de vivermos no reino de Deus. Então é isso que nós vamos pedir nesta celebração eucarística, para que nós tenhamos uma fé forte, possamos não buscar respostas para o nosso sofrimento, as angústias que nós carregamos, mas que nós possamos dizer ao Senhor, olha, eu preciso da tua fortaleza para mim superar essas dificuldades. E assim como Jó, tenhamos a certeza que a nossa única esperança está em Deus. Amém?